senhoras, meu nome é Vilma Pereira e este é o meu canal Vilma Pereira Eu Gostei, Eu Partilho, onde partilho dicas de beleza simples e económicas. E a dica de hoje é uma paleta de make-up que eu vi num catálogo de Natal. É isso mesmo, só se vende nesta altura do ano. E o catálogo é o catálogo da Sonai de Natal. E eu sempre me surpreendo quando aparecem estas paletas, porque elas são realmente mega económicas e mega completas. E eu pensei assim, se eu conseguir fazer um resultado aceitável com aquela paleta, até vai ser uma boa compra para as minhas amigas oferecerem este Natal. Caso contrário, será sempre, apesar de económica, será sempre um mau investimento. Então a paleta é esta, ela chama-se Belle Beautiful. Aqui atrás, o fabricante, não consegui visualizar, mas diz Made in China. O preço é 8,99€. E, quando eu digo mega completa, é porque ela tem 3 pisos. No piso de baixo, tem pincéis. Aqui ver se consigo tirar para verem. Tem 3 pincéis. E no piso intermédio tem brumos, sobrancelhas, tem pó contour, tem pó iluminador, pó bronzing, pó blush e em cima tem as sombras. E as sombras até não me parece cores muito descabidas, porque quando se vê destas paletas mega completas e mega económicas, nós vamos ver as sombras e se calhar só conseguimos usar uma ou duas. E daqui parece-me que consigo usar quase todas. Por isso, este vídeo vai ser um tutorial com esta paleta. O resultado é este. E vocês vão ver ao longo do vídeo o que é que eu tive de usar além desta paleta porque não constava aqui e o que é que eu tive de usar por não conseguir usar o que estava aqui. Fiquem para ver e no final eu vou-vos dar a minha opinião, ou seja, as alegações finais acerca do produto. Começo com o rosto limpinho e hidratado e o primeiro passo é o primer. Como a paleta não tem nenhum, eu estou a usar um da L'Oreal, da linha L'Oreal Infallible. Este primer aplica-se tipo um conta-gotas e tem um tom azulado. Escolhi este porque é um primer hidratante e como estou a trabalhar com sombras e com produtos que eu não sei bem se vão ressequir a minha pele ou não, uso sempre um primer hidratante. O segundo passo é a base. E como a paleta não tem uma, eu vou usar a minha base da Accord Parfait da L'Oreal. É uma base fluida com ácido hialurónico e protetor solar. Eu equiparo-a muito à base da Lancôme. Simplesmente a Miracle da Lancôme custa para cima de 40€. E a Accord Parfait da L'Oreal custa pouco mais de 10. Aplico com uma esponja de maquilhagem apenas uma pequena camada. A seguir, o corretor de olheiras, e eu estou a usar um da Maybelline, o Instant Age da Maybelline. Aplica-se com uma esponjinha nos pontos que queremos iluminar, porque eu não sei se o iluminador que vem da paleta fará o devido efeito. Então já estou a dar uma iluminada rápida no rosto. Aplica-se com batidinhas, à volta dos olhos, por baixo das sobrancelhas e uma linha reta no rosto. Ou seja, em todos os pontos que queremos realçar, destacar no rosto. A seguir, então, pegamos na nossa paleta. Tiramos os plásticozinhos que estão. Aqueles plásticos que têm nomeado o que é que está por baixo. Tem a descrição dos produtos que lá estão. Se são bronzer, se são blush, se são iluminador. É fácil distinguir. Destacamos os pincéis. São 3 pincéis. E vamos começar pelo pincel das sombras. Eu vou escolher o tom, não o mais claro de todos da paleta, mas logo o outro tom a seguir. Para fazer a parte inicial de todos os olhos, do olho todo. Vou colocar no olho todo. Este tom claro
coloca-se no olho todo para ajudar a esfumar os tons que se colocam a seguir. Ou seja, se colocarmos um tom escuro logo diretamente na pele, não vamos conseguir esfumá-lo tão bem do que se colocarmos um tom claro por baixo. É como se fosse uma base. E agora sim, vou escolher o tom mais claro de todos da paleta e colocar na parte inferior do olho para apagar as sombras na parte inferior do olho, para dar, destaca logo mais o olhar. E agora vou aplicar um tom mais escuro na parte do côncavo, que é a parte que separa o osso da parte móvel do olho, da pálpebra móvel. Não escolham um tom já escuro, escolham um castanho intermédio. O segredo de fazer uma make-up esfumada é aplicar aos poucos várias tonalidades que depois possam esfumar e refletir num só tom. Vou escolher aqui um tom alaranjado que tem um brilhinho dourado, não se nota muito bem no vídeo, mas é um tom alaranjado com um brilhinho, que juntamente com o tom marrom que eu usei antes vai ficar bonito. Vai dar um brilho ao tom marrom. Aplico sobretudo na parte de fora do olho, faço tipo um C e estico um pouco em direção às sobrancelhas. Agora sim, já estou a colocar um tom bem mais escuro, um castanho, um marrom mais escuro, para misturar nos outros primeiros dois tons. Estas sombras não têm uma pigmentação muito fácil de esfumar, ou é do pincel ser rijo, não é fácil de esfumar, tem que passar muita vez para fazer o resultado e acaba por esborratar mais do que se fosse só numa passagem. Mas não há problema, há forma de retificar tudo isto no final. O importante é ficar esfumado e é só ter um pouco mais de paciência e passar bastantes vezes. Tive que escolher um pincel dos meus porque a paleta não tem este pincel, o pincel côncavo, e eu não o dispenso por nada. Este para mim é dos pincéis mais importantes da make-up, porque ele permite fazer riscos finos com as sombras. Permite delinear as sombras no olho, como se fosse um lápis. E o objetivo é delinear a parte de baixo do olho com a mesma tonalidade que colocamos em cima. Ou seja, o tal tom alaranjado com douradinhos junto com o marrom. É o que eu estou a fazer. É juntar os dois tons para a parte de baixo se cingir ou se unir com a de cima na diagonal em direção à sobrancelha. E esse marrom mais escuro coloco também na parte junto às pestanas, para escurecer um pouco aquela parte e ajudar depois a esfumar junto com o lápis. E vou usar o mesmo marrom para as sobrancelhas. Mas desta vez retirei da parte de baixo da paleta onde diz Brum, que é onde diz sobrancelhas, né? Aproveito o pincel da paleta para pentear as sobrancelhas.
E agora vou buscar um iluminador. Vamos ver como é que ele funciona. Parece que é bastante iluminado. Ui. É bastante intenso o iluminador da paleta. Eu vou misturar um pouco com o creme que está ao lado. Com o pó creme que está ao lado. Que deveria ser um pó compacto para fechar a make-up. Mas eu vou misturá-lo com o iluminador. Porque o iluminador é de facto muito intenso. E vou usar também um pouco de iluminador, já que ele é intenso, para dar uma iluminada na make-up dos olhos, na parte interna do olho, criando assim pontos de luz. Ao criarmos pontos de luz no olhar, destacamos o olhar. Eu estou constantemente a escovar o pó que se soltou das sombras escuras. E agora vamos retificar então a parte dos olhos que borratou um pouco para fora. E é fácil, é usarmos a esponja da base, mas da parte mais fininha, da parte de trás. Colocamos a base e fazemos uma diagonal e vai apagar tudo o que borratou a mais para fora. Também podíamos usar o corretor ou também podíamos usar um desmaquilhante. Mas acho que este método é mais rápido e fica igualmente bom. Coloco uma segunda camada de base, uma camada fina, tal e qual como a primeira, uma camadinha fina. É preferível colocar 2 camadas de base finas do que uma só grossa. Fica um rosto mais bonito, não tão carregado, nem as linhas se vão notar tanto. Vou colocar o blush, vamos ver se este blush funciona. Parece que sim, que funciona bem, ou seja, não é um blush carregadão, que fique logo ali uma parte impossível de espalhar. É um blush suave, que se pode colocar aos poucos, que é como eu gosto. Coloca-se nas maçãzinhas do rosto, só para dar um ar de luz. E agora vamos fazer o contorno. O contorno não está fácil de fazer com a paleta. Estou a ver que não sai qualquer contorno e o que sai não sai espalhado, sai, parece que manchado. Não me parece muito bem. Vou tentar tentar fazer o melhor que posso, mas digo já que não está fácil de eu aplicar sem manchar. Não é de fácil aplicação, ou talvez seja do pincel. É estranho porque ou não se nota nada ou fica às camadas manchado. Vou pegar no iluminador, com cuidadinho já que ele é bastante forte, e vou fazer um C na parte de fora dos olhos, em direção às maçãzinhas do rosto, e faço uma linha reta no rosto. Com cuidadinho para não ficar aquele efeito demasiado tcharam que corta qualquer beleza da maquilhagem, porque as pessoas ficam com ar de oleoso na pele, ou seja, todo o trabalho que tiveram a tirar a oleosidade, de repente vão realçá-la mais com o iluminador. Portanto, é preciso cuidado. Para finalizar os olhos, isto para quem quiser, porque os olhos podiam ficar só como estavam. Assim, para dar uma destacada maior, vou colocar um lápis preto e eu escolhi um da L'Oréal, da linha Infallible. É um lápis que, para se trabalhar bem com ele, tem que ser bem afiadinho. Eu no início não sabia que trabalhar com ele, mas
Agora sei que ele tem que ser bem afiado. É um lápis incrível, não desperdiça. É um lápis de longa duração e à prova de água. E nós aplicamos na parte de cima de todo o olho, em risquinhos pequenininhos. E na parte de baixo, só até meio do olho, para não tornar o olhar tão pesado. A parte de fora do olho em direção à sobrancelha, para levantar o olhar, fazemos um risquinho diagonal. Vou usar um pouco do castanho que eu tinha usado antes, para começar já a esfumar um pouco o lápis que coloquei junto com as sombras. Vou usar o preto da paleta, mas atenção, muito cuidado com o preto, para não estragar toda a make-up que já se limpou antes e que já ficou delineadinha. É só para destacar a parte de fora, mas sempre com muito cuidado, porque é para ajudar ao esfumado e dar mais ênfase. Não é para carregar essa parte e voltar a esborratar tudo. É preciso um pouco de paciência. Agora, a máscara de pestanas. Eu uso a minha fantástica Colossal da Maybelline. Aplica-se em zigue-zague. Enquanto os olhos fecham, a máscara levanta. Os olhos fecham, a máscara levanta. É assim que se aplica. Esta máscara, com uma só aplicação, dá um efeito discreto. Com duas aplicações, dá um efeito colossal. Pestanas falsas. Ficamos com um mega pestanão e dá logo um olhar outra coisa. E quem quiser até pode colocar 3 camadas, por exemplo, a sair à noite. 3 camadas, ainda fica mais de charã. Eu já usei várias máscaras e acabo sempre por voltar à Colossal. Não só pelo preço, mas porque com esta eu nunca me engano. Não queria grumos. A máscara dura bastante tempo. Demora bastante tempo a gastar. Porque nunca queria grumos. Gosto mesmo muito dela. Peguei noutra vez no pincel côncavo e dei um bocadinho de iluminador para colocar na parte de cima dos lábios. Ao fazer 2 risquinhos, é quase como fazer a parte de cima de um coração. Iluminar aquela parte. Esfumá-la um pouquinho. E para colocarmos um batom, eu escolhi um batom da L'Oréal, infalível da L'Oréal. É um batom de longa duração, que tem 2 fases. A primeira fase é mate, bastante concentrado. Ele é líquido, aplica-se com um pincelinho. Não preciso de aplicar delineador de lábios, porque dá perfeitamente para delinear com este pincel. Parece que é um gloss, mas não. Ele é mate, bastante mate. Só que tem 2 partes. A outra parte é que vai dar a hidratação ao rosto, mas temos de esperar que seque a parte de baixo. E enquanto esperamos, eu pego na escovinha que vinha na paleta para escovar a parte de máscara pestanas que borratou. É o truque.
É um truque que se faz para retirar a máscara pestanas que borrata. Não é com desmaquilhantes, é mesmo com escovinha a seco. E agora sim, colocamos a segunda parte do batom, que é um bálsamo. E este sim vai dar um efeito mais gloss ao batom. Este batom não sai com nada, podemos comer, podemos beijar, podemos colocar máscara, ele não sai, fica sempre nos lábios durante 8 horas. Voltei a pegar na paleta e colocar um iluminador e agora vou finalizar, não finalizo com pó, vou finalizar com um fixador de maquilhagem líquido, porque estes pós destas paletas já ressecam muito a pele. Eu não vou arriscar a ressequir mais. E pronto, parece-me que está concluído. Então, as alegações finais é o seguinte. No conjunto da paleta em si para o preço, é inegável que é um produto económico. Se conseguimos fazer alguma coisa, sim, conseguimos. Se é fácil fazer alguma coisa, digo já, sinceramente, não é fácil. Talvez por causa dos pincéis. Eu quis cingir-me a estes pincéis para ter a certeza da utilização deles. Talvez se usasse os meus outros pincéis conseguisse um melhor resultado, porque a questão é que os pincéis são um pouco rijos e não sendo macios não se consegue esfumar facilmente. Vou aqui tirar um para vos mostrar. No caso do uso das sombras, há delas que têm boa pigmentação e conseguem-se utilizar. Outras há que não têm pigmentação absolutamente nenhuma e não dá para fazer nada. Vou aqui experimentar, por exemplo, esta azul, por exemplo, que deveria ser uma cor muito pigmentada. Eu vou aqui molhar bem o pincel e vou passar aqui para vocês verem. E veem que não tem absolutamente pigmentação nenhuma. No caso dos nudes que eu usei e estas aqui mais brilhantes, consegui utilizar sim, mas vocês viram que passei imensas vezes para atingir o resultado, portanto tem que ser num dia que vocês tenham muito tempo, porque se for num dia a correr, fazer uma make-up e ir para o trabalho, não vão conseguir e vão meter a paleta automaticamente de lado. No caso aqui de baixo, o blush consegui usar e o iluminador até me surpreendeu, até iluminou demais. Tive que ter um certo cuidado com ele, porque senão ficava com aquele look que não é iluminado, é quase oleoso, que estraga toda a make-up. Os pós-contour não consegui usar da paleta, tal como aquela sombra. Eu vou aqui molhar o pincel e não sai tonalidade nenhuma. Então o pó contour eu tive de usar outro à parte, de outra marca. Os brumos para as sobrancelhas consegue-se usar sim. É como eu lhe digo, usa-se sim, mas não é a mesma coisa que usar uma paleta da Maybelline ou uma paleta da L'Oreal. Aqui perde-se, tem que ter muito mais paciência para atingir o mesmo resultado. A diferença é esta. Agora, para o preço, se querem mesmo saber a opinião, se devem adquirir para oferta ou não, sim, é uma oferta económica, inegavelmente económica, e que a pessoa vai conseguir usar, pelo menos se tiver alguma experiência em uso de make-up. Daqui fica a minha dica. Se gostaram deste vídeo, deem-me o like e até ao próximo vídeo.